Boa noite a todos, né? Eu espero que todos estejam bem. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Ciúme e inveja, né? Primeiramente, agradeço à escola, o HNEP, pelo convite, né, da fala, né? Eu já trabalho ali como professor já faz algum tempo, né? Alguns anos. Recentemente, aí já faz, desde o ano passado, eu estou coordenando também um curso. E para quem não conhece a escola, ela fica em São Bernardo do Campo, tem 2 unidades, né? Uma é a clínica e uma escola. Estamos com as matrículas abertas agora para o mês de agosto, né? Julho, né? Para falar a verdade, as matrículas já abrem, né? E a turma nova começa em agosto. É um curso que eu recomendo fortemente, né? Com 2 anos e meio aí de teoria e prática, né? Cada vez mais a escola vem investindo aí com professores aí com um currículo com experiência, enfim, e estrutura também, né? Para quem não conhece a escola, dá um pulinho lá e ver a nossa estrutura, né? Muito boa, né? A clínica, a escola, enfim. O curso é presencial, né? Evidentemente estamos nessa pandemia, então somente os atendimentos, né? Estão sendo feitos, os atendimentos aos pacientes de forma presencial e online, mas as aulas estamos mantendo infelizmente online, né? Eu prefiro dar muito melhor, né? Muito mais gostoso dar aula presencialmente, mas a gente vai se virando como a gente pode, né? Um outro recadinho também importante que eu venho recebendo, né, como coordenador do curso, algumas perguntas do curso da Diná, né? A Diná é uma colega minha que trabalha comigo no meu consultório. Ela vai fazer um curso em julho, né? No final de julho, acho que é dia 24, se eu não me engano. É um sábado o dia inteiro, né? O pessoal pergunta mais em relação a preço, tá? O curso da Diná, tá, gente, está saindo R$ 150, tá? É um curso de 7 horas de duração, das 9 às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Recomendo também, a Diná, uma ótima profissional, ela tem uma experiência muito grande na área da psicossomática, né? Então, ela já fez uma palestra recentemente aqui na HNEP, né? Os alunos gostaram bastante, e fica o convite, evidentemente, não só para quem é aluno, mas para todo mundo, né, que tem interesse na psicanálise, né? É gostoso ouvir alguém que sabe do que está falando, né? E a Diná é uma dessas pessoas, né, que eu tenho o privilégio de ter ao meu lado no trabalho, né, em alguns cursos, em algumas falas também, né, que eu já fiz com ela. É muito bacana, né? E hoje, né, a gente vai aqui, né, eu agradeço novamente, né, o Emerson, que é o diretor, a Elaine, que está na secretaria me ajudando também, e evidentemente a todos vocês que estão aqui, né, nessa sexta-feira, para ouvir um pouquinho do que eu tenho a dizer, né? Farei, né, o quarto pé do Lacan, né, fazer um pouquinho de transmissão, uma coisa que eu gosto muito, né, depois de atender, né, e é muito satisfatório, né. Essa palestra dos ciúmes, eu tenho que dar os devidos créditos também, eu fiz ela, eu acho que tem uns 3, 4 anos atrás, eu não me recordo direito, eu sei que foi antes da pandemia, que foi num café, inclusive aqui no Campestre, aqui em Santo André, que a gente fez, né, foi feita pela Recleia, né, uma rede de estudo em psicanálise que eu coordenei durante um bom tempo, alguns anos. Hoje eu continuo membro, mas eu passei a coordenação, inclusive até aqui a minha colega, a Aline, que está coordenando, né, e a gente fez essa palestra pela Recleia. Então, a pesquisa, né, boa parte foi feita por alguns colegas, pelo Nilton, pela Rome, pela Vivi, eu também, evidentemente, né, que a gente se debruçou durante um tempo para pesquisar sobre esse tema, mas de lá para cá também, né, passou-se alguns anos, eu também acrescentei mais algumas coisas, experiência clínica, enfim, né, e nesse dia, inclusive no café, eu dividi a fala com um colega, né, e hoje eu vou fazer a fala praticamente inteira aqui, né, dessa questão dos ciúmes, da inveja e do amor, né, não tem como não entrar um pouquinho no amor, né, faz parte do que envolve os ciúmes aí, né. Antes de falar, né, eu pergunto para vocês, né, não precisem, se quiser abrir a câmera pode abrir, né, mas se quiser levantar a mão, tem alguém ciumento aqui? Ah, tô vendo ali, tem algumas pessoas Muito. muito ciumentas. Se não for, pode ser o amigo, né? Todo mundo conhece um amigo ciumento, né? E invejoso, gente? Invejoso já é mais difícil admitir a inveja, viu?
Olha, são para poucos que conseguem admitir isso em si mesmo, né? A inveja já é um sentimento um pouco mais, eu diria, é, condenado, né, pela nossa sociedade. Os ciúmes também, mas a inveja, ela é tida como um pecado, algo muito, muito feio, muito ruim, né? Desde criança, né, aprendemos, né, quando a gente precisa dividir o brinquedinho, precisa dar a mordidinha do doce para o amiguinho, a gente não quer fazer isso, né? A gente faz porque os pais nos obrigam a fazer, né? Quando a gente é muito novinho, né? E a gente aprende que não deve ser assim, que deve repartir as suas coisas, né? Que não pode ter inveja do amiguinho, não pode quebrar o brinquedo do amiguinho. Mas a criança, né, ela vai aprendendo, a gente vai introjetando tudo aquilo, vem as questões éticas, morais, religiosas, e depois, quando adulto, quando a gente pensa, o analista aponta muitas vezes, né, isso será que não é inveja? Não, eu não sou invejoso, imagino, né, mas é um sentimento que faz parte da humanidade, assim como os ciúmes, né? Então, antes de tudo, né, a gente está falando de sentimentos como o amor, como a raiva, como a ira, a paixão, é um sentimento humano, não só humano, eu diria, né? Principalmente a questão dos ciúmes, ela aparece bastante nos animais. Eu vou falar um pouquinho disso também nessa noite, tá? Então a ideia, tá, gente? Eu vou esclarecer aqui o que alguns os principais autores da psicanálise e também, né, da ciência de uma forma geral, trazer um pouquinho. Minha fala é direta, mas por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só desmutar e fazer. Porém, depois que eu fazer a apresentação, eu vou abrir, né, para perguntas em geral, né? Isso vocês podem mandar pelo chat, eu leio aqui, né? De repente, né, vocês escrevem aí, ou também abertamente, também não tem problema. É só parar e a gente bate um papo aí. A intenção é aqui até no máximo umas 9 horas, né? 1 hora e meia mais ou menos de bate-papo com a minha apresentação, né? E bem dizer é isso, né? Aqueles que precisem, que de repente para a faculdade ou para alguma outra finalidade, o certificado, é só colocar o nome completo na, na no bate-papo, seguido da palavra sim, tá? Quem fizer isso, a Elaine vai fazer o certificado da palestra de hoje, tá bom? Da participação aqui, tá? Para aqueles que precisam ou queiram ter o certificado, né? Vamos lá. Uma das para a gente começar a entender um pouquinho como funciona, né, a questão dos ciúmes e inveja, apesar de eles estarem interligados, né, a gente já vai começar a partir de um pressuposto assim, né? É, desculpa. Os ciúmes, gente, ele sempre tem e terá uma característica triangular, tá? Pode ser até quadrado, pentágono, enfim, mas geralmente a gente trabalha com uma questão triangular. Por que triangular, Alexandre? Porque quando eu tenho ciúmes de algo ou de alguém, né, com outra pessoa, né, geralmente, né, ela tem essa relação de disputa com o outro, tá? O ciúmes envolve essa triangulação sempre. Vou falar um pouquinho do Lacan. O Lacan vai trazer que essa triangulação ela se apresenta pelo grande outro, né? Que entre uma mulher e o homem sempre haverá o grande outro, tal. Eu vou tentar aqui também para a gente não ser muito técnico, porque tem pessoas da área e tem pessoas que não são da área, mas não tem como não deixar de apontar algumas coisas, né? Já a relação da inveja, a característica da inveja, ela é dual, tá? Entre um ponto e outro, tá? Evidentemente, pode aparecer pontos triangulares também numa questão de inveja, sim, tá? Mas ela não é a sua característica. A inveja é entre você e a outra pessoa, né? A inveja, ela é agressiva, ela tende a ser destrutiva e ela vem, de certa forma, no humano, principalmente, né, no ser humano, vem primeiro do que a própria ciúmes, tá? Então, ela tem essa característica bem, bem diferente, tá? Essa questão dessa inveja boa, que às vezes as pessoas falam, tal. Às vezes, quando você vai fazer um comentário, você não sabe muito bem. Eu tô com ciúminho, eu tô com inveja, você não sabe direito. Mas a inveja, sabe, ela não tem essa característica de bondade, né? Eu sempre conto uma anedota, né, aqui para os meus alunos, né? Para deixar bem marcado o que é inveja, né? Havia dois
Sou péssimo em piada, tá, gente? Mas eu vou tentar, né? Havia dois vizinhos, né? E um deles era muito invejoso, né? Tinha uma inveja exorbitante do seu outro vizinho, né? E belo dia ele acha esse vizinho invejoso acha uma lâmpada mágica e o gênio sai da garrafinha lá, tal, e fala para ele, olha, tudo que você pedir será seu, né? Fique à vontade, só que tudo que eu te der, darei em dobro ao seu vizinho, né? Alguns alunos meus já sabem essa piada. Quem não sabe, tenta responder. O que ele pediu? Abre o microfone e fala, gente. Não precisa ter vergonha, bater um papo aqui. Só coisa ruim, só coisa ruim. Ele se ferrou, mas o vizinho se ferrou duplamente. É esse caminho aí, Márcia. É esse caminho. Ele pediu o quê? Ele falou, me fura um olho. Tá? Então, essa é a ideia. A questão não é eu ter, a questão é meu vizinho não pode ter, né? Tem uma questão de diminuir essa diferença entre eu e o outro, essa diferença que eu não suporto. Então, eu posso ter muitas coisas, mas ele não pode ter nada, né? Então, a inveja tem essa característica, né? Então, eu acho interessante, né? A gente já partir do pressuposto assim, né? Inveja e ciúmes nessa perspectiva, tá? Quando a gente vai um pouquinho na história, né? A história é recheada, né? De contos, de histórias, de fábulas envolvendo, né? Só passando rapidamente aqui, né? Nós temos a famosa peça, né, de Shakespeare, onde Otelo mata a sua esposa por desconfiar que ela tinha tido, né, um caso, né? A Hera, né, Juno, que é a esposa de Zeus, era uma deusa super ciumenta, não só matou, né, as outras esposas de Zeus, como os filhos dele também, né, na mitologia grega, né? Zeus não era ciumento na mitologia, mas nós temos um Deus, né, o Deus cristão, né, judaico. Na sua opinião, é um Deus ciumento? Qual é um dos mandamentos que consta nos 10 mandamentos? O primeiro ou o segundo? Eu não sou muito religioso. Adorar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é mais do católico, mas no judaico tem outro. É isso mesmo, mas tem amar sobre outras as coisas, mas tem uma também. Não terás outros deuses. Né? Então é. A gente tem no mandamento, né, que o nosso Deus cristão, vamos dizer assim, né, na maioria aqui nós estamos num país católico, protestante, enfim, né, tem uma característica de ser muito ciumento, não permite outros deuses além dele, né? Entrando na própria questão cristã, a gente vai na nossa Bíblia, né, a gente vê lá José, né, que foi vendido, né, pelos irmãos por ser o preferido de Jacó. Temos o fratricídio entre Caim e Abel, que também nasce de um fruto de uma questão invejosa, tá? Temos, né, na literatura policial, né, o caso da Daniela Pérez, com o Guilherme de Pádua, que já faz alguns bons anos aí, que também é motivado, né? Os crimes passionais, tá, gente, de uma forma geral, estão envolvendo... O crime passional é ligado com paixão, né? Mas crime de paixão está ligado, na grande maioria das vezes, com ciúmes, né? Então, o ciúmes leva, né, infelizmente, a alguns crimes aí, né? E por aí vai. A história é recheada, né? Tá permeada na humanidade, né, esse sentimento, né? Que a gente tenta negar, né? Mas a gente consegue, de uma certa forma, facilidade de falar, não, ele é invejoso, aquele cara é ciumento, né? Admitir em nós mesmos é difícil, ainda mais, né, num processo de análise, isso vai acontecendo em doses homeopáticas, né? A pessoa vai dando conta que também é um ser humano, que também tem inveja, que também tem ciúmes, e vai aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor. A gente vai falar um pouquinho o que alguns autores dizem sobre isso, né? A palavra ciúmes, né? Ela no português, ela meio que deu uma distorcida das línguas de matriz, de certa forma, vamos dizer assim, né? Por quê? Se a gente procura em alguns dicionários, a gente vai achar lá. O que é ciúme? Zelo, cuidado, às vezes aparece essa coisa. O ciúmes nosso aqui, que a gente traduz no português, ele não tem muita conotação de zelo, de cuidado, né? Mas também pode ser traduzido por isso. A questão é que a palavra zelo,
né, a palavra zelo do português vem de zelos, né, do grego, que também origina a palavra em inglês de jealous, né, que é ciumento na língua inglesa, né? Então, houve, de certa forma, né, uma distorção na palavra, mas por que eu estou dizendo isso, tá, gente? Porque na Idade Média, né, essa noção que a gente tem hoje, inclusive nas novelas e nos nossos relacionamentos, né, de que o ciúmes é uma espécie de tempero para o amor, né, isso surgiu na Idade Média, tá? Não foi, né, agora. Isso já faz um bom tempo que vem como uma espécie de medida. Poxa, eu cuido, né? Tomo cuidado, eu não quero dividi-lo ou dividi-la, ou pode ser uma pessoa, um objeto, enfim, né? Eu vou falar aqui, né, na psicanálise, as relações objetais podem se dar de diversas formas, mas é uma espécie de zelo. E isso vem uma frase famosa, né, no final da Alta Idade Média, no final da Idade Antiga, vem do próprio Santo Agostinho, que tem, né? Qui non zelate, não amate, né? Quem não zela, não ama, né? Então, numa tradução mais literal, seria quem não tem ciúmes, não ama, né? Numa tradução pegando aí direto, né, do Santo Agostinho, certo? Teve um tempo, já faz tempo isso, antes mesmo de eu fazer a primeira palestra dos ciúmes, né? Algo que me chamou a atenção, né? Foi uma coisa bem interessante. Que, de certa forma, foi um pouco de pivô para mim, né, ir atrás um pouco mais sobre esse tema, né? Eu estava assistindo, sabe esses canais National Geographic da vida, tem as vidas dos animais, tal, e havia uma espécie de alguns pássaros ali e tal, e a mãe trazia, né, no ninho minhoquinha, bichinho para esses passarinhos, certo? E em determinado momento ali eu percebi, não são todas as aves que fazem isso, tá? Tinha algumas espécies, não é uma, é algumas, depois que eu fui dar uma olhada, ela vai tentando alimentar aqueles biquinhos famintos ali, né? Chega a determinado momento, né, que o que acontece, né? Não são todos os biquinhos famintos que vão conseguir comer, né, o que a mãe traz. E, logicamente, aqueles que conseguem vão ficando um pouquinho mais forte, vão também se sobressaindo no ninho em relação a chamar a atenção da mãe, e, obviamente, o que acontece com os filhotinhos mais fracos? Respondam, por favor. Se alguém tiver rapidinho. A mãe mata. A mãe mata, acaba morrendo, joga para fora do ninho, né? Quando eu vi isso aí, né, eu fiquei horrorizado. Falei, caramba, que mãe, né, meu? Né, lógico, a gente pensa assim, né? Mas é a natureza, né? E naquele momento, o programa lá não tá falando nada de ciúmes, mas aquilo me deu um estalo, né? E eu, na hora, né, como um bom obsessivo, né, eu falei, putz, isso aí tem a ver com ciúmes, né? E eu fui dar uma olhada na mesma hora, fui dar uma olhadinha, né? Eu falei, bom, eu não sou, né? Gênio, descobri. Não, eu dei um Google, pronto, 1 milhão de pessoas já falaram sobre isso, né? Os ciúmes têm uma gênese de uma sobrevivência, né? Quando a gente vai parar do ponto de vista, né, científico da coisa, da questão da estrutura de passar a sua questão da sua espécie para frente, né? Então, aquele ato de sobressair, sabe, de chamar a atenção, já vem, né, de algum comportamento, e depois eu fui ver que existe também em outros animais, né, de certa forma, né? E isso é um ponto, né, como eu disse aqui, eu não estou trazendo, gente, verdades, eu estou trazendo pontos de vista para a gente pensar um pouquinho e tentar entender, compreender alguma coisa, né? Nada que aqui é fechado, sim, para a gente sair daqui com mais dúvidas ainda e sair se questionando, né? Continuando na mesma pegada da questão biológica, da questão nesse sentido, Darwin, olha que interessante, Darwin vai falar de ciúmes, né? Darwin, para quem não sabe, foi aquele camaradinha lá, o biólogo, que fez o livro A Teoria da, né, Origem, Evolução, Origem das Espécies, né? Onde ele vai lá na Ilha Galápagos, que ele vai falar, olha, nós somos frutos da evolução, tal, né? Causou um grande impacto na época a obra dele, e ele vai dizer que, olha, os ciúmes no homem é diferente dos ciúmes da mulher. Estou falando de Darwin, tá bom, gente? Vamos, né? Ele não era psicólogo, não era filósofo, ele era biólogo, né? Ele fala, e gozado que a fala dele, ela faz sentido até hoje, né? Claro que não é em todos os casos, a gente não pode generalizar, mas tem fundamento.
Eu percebo isso na própria clínica. Por que eu estou dizendo isso, né? Os ciúmes do homem, segundo Darwin, ele tem uma questão mais sexual do que afetiva, né? E isso é fácil provar, porque a grande maioria dos homens não conseguem perdoar uma traição onde há sexo, né? Eles ficam muito resistentes a essa questão, né? Volto a dizer, não é em todos os casos, tá, gente? A gente percebe um pouco como, tudo bem, tem questão cultural, machismo, tem tudo isso envolvido aí no meio, tá? Vamos deixar os pontinhos colocados, né? Agora, quando a gente volta na prática, a gente vê as mulheres, né, quando acontece isso, elas têm uma tendência a perdoar melhor essa questão da traição sexual, porém, elas ficam mais aflitas, né, se ela percebe que o seu companheiro está tendo um envolvimento afetivo com a outra pessoa. É algo mais ou menos assim, olha, transou com ela, tal, tudo bem, né? Agora, se ela percebe que ele está se envolvendo afetivamente, né, e isso pode trazer complicações, tá? Voltando a dizer, quem diz isso foi Darwin, não fui eu, tá? E a gente percebe isso ainda na clínica, que o funcionamento é um pouco diferente. Darwin vai explicar porque o homem tem a questão de tentar passar, né, a sua melhor genética, porque sempre é o macho alfa que tenta fazer isso. Freud vai trabalhar um pouco isso no Totem e Tabu também. E a mulher, ela tem tinha, pelo menos, né, aquela função ali de cuidar da prole e tal, com os laços afetivos. Darwin vai dar essa explicação e a gente percebe aí que está uma pequena... Tem uma questão. Pelo sim, pelo não, tá? Conversando com algumas colegas e também com alguns pacientes, eu não falo de nenhum estudo científico bem elaborado, né? Mas eu posso, né, falar até com amigas, que eu tenho amigas homossexuais, mulheres, né, que são casais, elas falam, nossa, as mulheres homossexuais, elas são insuportavelmente ciumentas, elas falam isso, né? E eu percebo que tem razão, sabe assim, parece que a homossexualidade no homem, nos casais entre homem e homem, parece mais tranquila. Nas mulheres isso não é. A relação aberta nas mulheres nos casais homossexuais não é tão mais simples como é nos casais abertos que fazem homossexualidade, né, que tem a homossexualidade masculina. Tá? Isso, como estou dizendo, é um ponto de vista, de uma impressão, de algo que eu ouço, né, e que eu acho que tem um pouquinho de fundamento nisso. Tá? Vamos lá, dando sequência. Se alguém quiser parar e perguntar alguma coisinha, por favor, tá, gente? Fiquem à vontade, tá? Tomar uma aguinha aqui. Bom, para falar, né, continuar aprofundando, eu vou deixar o Papai Freud por último, tá? Eu vou falar um pouquinho da Melanie Klein, falar um pouco do Lacan, depois eu vou falar um pouco do Freud, tá? Melanie Klein, né, é uma psicanalista inglesa, né? Ela inova, de certa forma, ela avança em pontos onde Freud não avançou. Eu sou, né, para aqueles que me conhecem aqui, eu sou freudiano, né, barra lacaniano, né, gosto bastante de Lacan e tal, mas eu não me considero lacaniano. No princípio, eu tinha forte resistência para Lacan, e ainda tenho, para falar a verdade, né, tenho uma resistência um pouco com as teorias dela, mas isso mudou bastante. Acho que, a partir do momento que eu também comecei a dar algumas aulas, fui estudando um pouco mais, eu fui percebendo que aquilo que eu, no começo da minha formação, achava que era totalmente absurdo, eu começo a fazer algum sentido em alguns aspectos, né? Eu acho interessante a forma, porque ela é mulher, né? Ela praticamente desenvolveu a análise com crianças e com os próprios filhos, uma percepção que Freud não teve, né? E ela traz, apesar, né, que ela não tira a teoria dela em relação ao seio bom e seio mal do nada, né? Na realidade, quem deixa essa porta aberta foi o próprio Freud, né? Porque se até 1926, antes do texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, Freud falava o seguinte, olha, a castração provoca o recalque, né? Essa era a grande questão. A partir desse texto, né, Freud muda a concepção e fala, não, olha, antes da castração, o recalque acontece antes, porque temos que pensar a questão do seio e pensar a relação também da perca das fezes naquela questão da relação anal, né? Então, Freud começa a perceber, ele deixa uma portinha aberta nas relações objetais que o bebê faz antes mesmo da fase fálica, naquela fase que tem a questão da castração, certo? Quando ele faz isso, né, ele deixa, né, a porta aberta
para Klein, né, e que vai explorar bastante essa entrada na clínica, junto com o Winnicott, né, que vão desenvolver toda uma teoria com base nessas relações objetais. Né? Mas o que é isso, Alexandre? Que relações objetais que você está falando? Vamos tentar ser prático aqui. Né? Segundo Klein, né, ela aceitava as fases psicossexuais do Freud, anal, oral e fálica, ela entendia isso, né? Porém, ela achava que algumas coisas, questões edípicas, já aconteciam muito antes com o bebê, já quando logo ele nascia. Né? E ele divide, né? Ela divide, desculpa, a fase da criança, principalmente no primeiro ano, entre uma fase que chama esquizoparanoide, que vai geralmente até os 6 meses, e depois dos 6 meses em diante, ela vai dividir essa fase do bebê com uma fase depressiva. Não tem nada a ver com doença, tá, gente? Esquizofrenia, é uma fase que ela usa o nome, que eu já vou explicar o porquê. Então, ela diz o seguinte, a criança, quando nasce, ela fica os primeiros dias ainda um pouco perdido, e depois ela vai, de certa forma, entendendo como vai funcionando um pouquinho. Ainda nesses 6 primeiros meses, ela não sabe diferenciar o que é ela, o que é a mãe, o que é o seio. Para ela é tudo uma coisa só. Tá? Ela vê o seio como um objeto parcial. Ela não consegue entender que há uma separação aí. Né? Então, segundo a Melanie Klein, o bebê ele vai projetar tudo que esse seio bom traz junto com ele. Né? A criança vai começar a mamar, vai vir não só o leite, mas vai vir o aquieto, né? o acalento, o balançar, o carinho, né? Tudo que a mãe vai envolver ali nesse processo, ela vai irá projetar isso nesse seio bom, ela vai chamar. Né? Porém, né, o que acontece? Esse seio também não está presente o tempo todo. Esse seio vai faltar, esse seio não vai chegar, é um seio que me deixa com fome, né? Eu queria ter esse seio para mim, né? A Melanie Klein, ela vai trabalhar todo esse tema numa obra que eu recomendo muito, que chama-se Inveja e Gratidão, tá? Ela vai trabalhar toda essa questão dessa relação do seio, né, com o bebê. A partir de 6 meses, né, a criança ela vai percebendo a mãe já com uma certa totalidade, separando, e ela vai entendendo que vai ter algo aí, né, que se seja da minha mãe, então eu não posso atacar ele, porque senão ela vai embora. Ela começa a fazer um movimento meio que de compensação, um movimento de gratificar esse seio para que ele não vá. O problema é que nessa fase esquizoparanoide, só deixar bem claro, tá? Essas fases, elas ficam evidentes 6 meses depois dos outros 6 meses, mas a criança alterna bastante durante os 5 primeiros anos da criança, tá? Do 0 aos 5 anos, né? Isso vai se resolver, segundo Melanie Klein, quando realmente termina ali, atravessa a questão do édipo freudiano. Tá? Mas, segundo a teoria kleiniana, o sujeito, mesmo adulto, ele ficará oscilando e ficará fixado ou não em uma dessas fases. A questão principal que eu estou trazendo aqui para falar da inveja fica justamente nessa primeira fase, nesses primeiros meses de vida. Porque quando a criança projeta esse seio bom, ela vai introjetar esse seio bom, desculpa, ela vai projetar o seio mau, esse seio mau que não aparece. Nem sempre é o seio que não aparece. Tá? Nós temos também o contrário, um seio que não sai da boca, um seio que invade, um seio que não dá espaço para a criança sentir a falta. A gente pode pensar pelos dois opostos também dessa posição. Tá? A questão é que a criança vai ter uma questão agressiva contra esse seio, né? E automaticamente, se eu desenvolvo, como eu coloco para fora, né? Se eu coloco essa agressividade para fora, logo esse seio poderá vir me perseguir, né? Se eu tento morder esse seio, se eu tento atacar esse seio, a primeira forma de agressão de uma criança bebê é através da boca, né? Ela vai tentar morder, ela vai fazer isso. As crianças pequenas, quem trabalha com criança sabe, né? Elas brigam, às vezes nas briguinhas delas, uma morde a outra, né? Essa questão de morder é uma questão básica que todo mundo conhece. E é tão interessante isso, né? Porque a Klein vai perceber que esse mecanismo trabalha muito na fantasia. Por quê? Né? Porque começa a vir os medos da criança, mesmo que depois ela começa a deixar essa fase. Né? Qual é um dos maiores medos da criança, gente? Quem se arrisca a falar? Vamos pensar num bicho. Qual que é o bicho que a criança tem medo? Criança pequenininha. Estou perguntando. De perder a mãe?
Não, esse é na fase de... Não, esse medo, ela vai fazer na fase depressiva. Ela tem sim esse medo, por isso que ela vai tentar gratificar. Eu estou dizendo das fantasias infantis. O bicho-papão. O escuro bicho é uma papão. delas, e bicho-papão. O que o bicho-papão faz? Come as criancinhas. Come as criancinhas, né? Essa é uma, né? Dos bichos-papão. Homem do saco preto. Homem do saco, mas é... Boi da cara preta. Boi da cara preta. Nós temos a cuca, né? O que a cuca é, gente? Não. Jacaré? É. Jacaré. É o que todo mundo vai virar depois que toma vacina. Isso. É isso mesmo. Né? Então nós temos aí, né, o jacaré, temos o lobo mau, né? Que boca grande você tem. Você entende? A fantasia, né, da infantil está ligada com a questão de ser devorado. É tão interessante isso que aparece na clínica. Faz pouco tempo, gente, pouco tempo que eu falo que não tem um mês, uma paciente no divã me falou: Alexandre, eu até os 9 anos, 8 anos, eu achava que os meus pais iam me comer. Eles iam me matar e iam me cozinhar. Ela achava isso, né? Ela tinha essa sensação que ela ia ser comida, né? Isso aparece, isso é final, né, que não foi muito bem recalcado, que ela conseguiu trazer. Isso não aparece com certa frequência. A maioria que a gente faz, a gente recalca, mas todos nós passamos por essa fantasia de ser devorados pelos pais, né? Quando a gente sai dos contos infantis, das fábulas, a gente pode ir nos mitos, né? Cronos devorou os seus filhos, né? Então, o deus do tempo. Então, Freud vai dizer que essas fantasias, esses mitos, essas fábulas também são produtos do nosso inconsciente, né? Então, Klein, né, como eu estava dizendo, né, eu achava que Klein tinha batido cocaína com maconha tomada, eu começo a perceber que Klein não. Eu acho que ela tem razão no que ela fala, no que ela estava falando, né? Eu estou falando da minha mudança, tá, gente? De formação, depois de 20 anos depois, né? Que eu também comecei a perceber Klein um pouco diferente. Falei, pô, ela tem razão no que ela fala, né? Alguns aspectos eu não concordo, mas em outros aspectos sim, né? E achei muito interessante trazer isso. E a questão é que esse sentimento de agressividade, né, que a criança sente, essa agressividade está ligado com a inveja. A criança, ela quer ter esse seio, né, que ela não tem nesse primeiro momento. Então, né, quando a gente parte para a teoria kleiniana, a inveja é o primeiro sentimento que vai surgir na figura humana, no sentido, né, de ter aquilo que eu não tenho. Eu faço diminuir essa diferença, esse mal-estar que eu tenho através daqui do seio, né? Então, toda a questão da inveja para Melanie Klein já começa ali logo depois de nascer, né? Ela vai tirar só alguns dias, que ela vai falar que tem uma pequena organizaçãozinha, mas é do nascimento, né, que começa essa questão, que vem com essa questão de agressividade, destrutiva, tá? Klein vai trabalhar a questão dos ciúmes, né, também, só que nas relações edípicas, mais freudianas, com os irmãos também, né, com a questão do pai. Vamos pegar o Édipo masculino, tá, que é mais fácil para explicar, enfim, mas pode ser também na menina, não tem problema nenhum, né? O menino, né, de certa forma, ele vai ter inveja, né, inveja do pai, vai querer o objeto que é a mãe e vai ser rival dele, né? Essa rivalidade já começa o crime de ciúmes. Klein percebe isso. Só que Klein, ela não vai dar tanta ênfase como Freud deu nessa relação edípica. Klein vai falar que a criança, ela sente esse outro, né, essa entrada desse pai, na teoria freudiana seria, ela vai entender o seguinte, olha, isso aí tem a ver com o que a mãe faz, a mãe não está presente, a mãe tem uma amiga, a mãe tem um trabalho, a mãe tem uma escola. Então, Klein vai perceber que não é só na questão paterna, e que tudo que envolve, tudo que vem a separar a mãe dela, da criança, ela vai ter ciúmes, né? Klein vai trabalhar melhor esse conceito nas outras entrelinhas das coisas, não tão como Freud pegou só na questão do pai, tá? A diferença tem um pouquinho aí na teoria dos dois, mas, de certa forma, Klein vai dizer que essas formas de relação, no início da vida, né, vai desenvolver toda a questão de um ciúmes patológico ou não, depende da situação de como isso desenvolveu, tá? Isso, trazendo aqui, né, brevemente, um pouquinho da Klein, tá bom? Tomar uma aguinha, gente, que tá fogo. Seria legal se você conseguisse ver todo mundo, mas a imagem fica dividindo aqui. Turururu. E quando a criança agride a mãe ou o pai, então
Você também fica aí nessa mesma questão, né, professor? Pode ser ciúmes, né? Quando a gente vê até algumas cenas que a gente acha engraçadinha nos videozinhos, que às vezes a criancinha vem tirar, vem empurrar, é uma questão de ciúmes, né? Então, né, gente, ciúmes e inveja, vocês já estão percebendo que a gente nasce, a gente ali desenvolve isso ali, né? É um sentimento normal e natural, não tem nada, né, de uma coisa nossa, né? Lacan, falar só um pouquinho, tá? Lacan tem uma teoria mais rabuscada, mais difícil, né? Mas ele vai trazer essa questão desse grande outro, que entre uma mulher e um homem há, né, uma espécie, sempre haverá esse grande outro intermediando essas relações. Ele traz o conceito da inveja, num sentido mais nessa diminuição da falta, né? Então, o invejoso, na realidade, ele vê aquilo na pessoa, eu quero ter aquilo que ela tem, eu não vou conseguir ter o que ela tem, então a única forma de eu conseguir diminuir essa diferença, diminuir essa castração, essa falta, seria destruir isso no outro, né? Estou falando de uma forma bem resumida aqui, tá? Ele vê isso como uma forma de uma experiência de tentar nivelar. Seria uma espécie de... O objeto, ele é um limite, né? Então eu destruo objetos, acaba, tira-se a diferença, né? Vai trabalhar também, isso tem a ver, vai falar que isso, de certa forma, tem uma questão de uma ferida narcísica. Isso é legal, porque quando eu vou falar um pouquinho dos transtornos borderline, que tem uma característica muito forte na questão dos ciúmes, que é um pezinho diferente aí também, mas eu vou falar daqui a pouco, né? E vai falar sobre uma idealização também, né? Só que Lacan traz uma coisa interessante, né? Uma questão interessante que tem a ver com a inveja e os ciúmes também. Isso também é legal que a gente percebe na clínica, né? Que tem diferença em relação aos homens e às mulheres, tá? Volto a dizer, não é eu que estou falando, é Lacan. Lacan vai trabalhar com a questão das mulheres, ele vai falar, de certa forma, mais da histeria, né? Que a mulher, ela tem curiosidade, ciúmes, principalmente, né, num ponto de vista do enigmático, né? Ele vai falar, uma dúvida da mulher, quem é essa outra mulher, né? Que pode vir tomar meu lugar, que pode vir ocupar, né, meu lar e por aí vai, né? E essa questão desse enigmático que marca, porque tem uma passagem que eu gosto de trazer na prática, que fica mais claro, né? Eu atendi uma paciente durante um bom tempo, alguns anos, eu diria, e ela tinha uma questão, uma histeria um pouco exacerbada, eu diria, né? Sofria muito, né? Não conseguia se relacionar com pessoas, de certa forma, que eram desimpedidas, sempre com pessoas casadas, pessoas comprometidas, né? Ela tinha uma questão bem complicada aí, né? E numa das sessões, né, quando ela estava me contando, veio Lacan na minha cabeça, né? Falei, nossa, caramba, o cara falou, eu comecei a lembrar do texto dele. Ela falou o seguinte, Alexandre, ela estava no divã, sabe, às vezes eu estou dentro do ônibus e eu passo, né, e eu vejo as casas, né, eu vou passando assim na janela e eu fico imaginando como é dentro dessas casas, né, principalmente as casas de bacana, ela falava assim, né, essas casas de gente que tem dinheiro, né, umas casas bonitas. Eu falei, é mesmo, né, mas por que o que você acha que tem lá? Aí eu não sei, eu tenho vontade de ser uma mosquinha para entrar lá, né? Eu sonho que eu sou uma mosquinha e que eu vou entrar lá e tento. Aí eu falei, pô, agora é que eu vou entrar de vez, né? Mas tá bom, né? Você vira uma mosca, né? Onde você vai, né? Você tem uma casa, já que você olha sempre? Eu tenho uma que essa eu quero entrar, né? Aí ela entra na fantasia também e ela entra, né? Tá bom, então você entrou na casa, onde você vai, né? Ela falou, eu vou no quarto. Eu falei, mas que quarto, né? Do casal é? Ela falou, para ela era tão lógico. Para mim, eu não estava entendendo direito, né? No quarto do casal, né? Mas por quê? Mas é óbvio, tá bom. Vai, você chegou no quarto, onde você vai? No guarda-roupa, né, Alexandre? Aí ela me tirou o sarro, né? E ela falou, no dela, né? No guarda-roupa dela. De quem? Da mulher. Que mulher? Não sei. Você entende? A questão era, né? Mas por que você quer estar no guarda-roupa? Porque eu quero saber o que ela tem. Né? Eu quero saber o que ela tem, o que essa mulher tem, que bolsas que ela tem, que calça ela tem, né? Aí eu comecei a perceber a dimensão, eu falei, olha como vai a fantasia, né?
numa tentativa, falou, meu, né, era um caso assim, se delineando na minha frente. Foi uma sessão surpreendente, foi muito interessante, e que expressou um pouco dessa questão do enigmático, que algumas mulheres têm uma tendência a perceber na outra mulher. Quando isso vai para os casos borderlines, por exemplo, onde o ciúme aparece de uma forma diferente, mas também ali também tem uma ferida narcísica muito forte, esse enigmático ele muda um pouco, tá? Não é mais tão enigmático, não. Vira, com outras palavras, com perdão da palavra, vira puta, vira vaca. Qualquer mulher que chega perto do cara é aquela vaca. Aquela vaca chegou, mas você sabe quem é? Não sei, mas é vaca. Eu atendi alguns pacientes borderline e era assim, é desse jeito. As palavras, é desse nível, de vaca para cima. Ela tem uma questão de uma agressividade mais forte nesse sentido. Mas eu vou falar um pouquinho depois disso. Professor, eu queria fazer uma pergunta, por favor. Eu sempre escuto que tem aquela questão que uma mulher se mostra para outra mulher. Ela se arruma para que a outra mulher veja. Cai nessa questão que você está falando? Cai um pouco, sim. Cai um pouco, sim. Não, mas não é só isso. Por que ela vai se mostrar para uma outra mulher, sendo que a atração é o sexo oposto? Eu penso isso, né? No caso de héteros, É mito isso. Isso daí é mito do machismo. Não é tanto, né? Não é, tem a ver, mas não é sempre, né? Nessas características. Tá? Porque quem faz mais essa característica... Desculpa, quem está falando que eu não estou vendo? É a Gisele. Gisele. Geralmente, né, por incrível que pareça, quem faz mais isso nessa competição é o homem. Oxi, né? O homem que tem mais essa carência competitiva. Claro, a mulher ela entra nessa competição, mas numa questão do enigmático, numa questão diferente, numa questão de ter algo do que a outra não tem. Tá? O homem é um pouco diferente. Tá. Inveja do que a outra tem, seria isso? Talvez? Mais ou menos isso. É um pouquinho mais fundo a questão, Gisele, mas é mais ou menos isso. No homem, lá que vai perceber, né, que a questão desses ciúmes e da inveja sempre está ligado a questões fálicas, né? Isso a gente percebe com muita clareza nos sonhos que os pacientes trazem, né? Porque eu estava no carro, meu carro não sei o que lá, e parece um carro grandão. A gente percebe, né, a associação, carro grandão, falo grande, a questão do poder e tal, né? Os homens, né, hoje está mudando um pouco, né, mas, por exemplo, eu sempre falo isso na sala de aula, faz um homem pedir uma informação num posto de gasolina para outro homem. As mulheres mais experientes sabem. Hoje tem outros aplicativos, né, mas uma resistência de pedir ajuda, né? Pedir ajuda para outra pessoa, para outro homem, sempre é um peso, né? Ele fica naquela situação, né, de se sentir menos, né? Então, quando o homem também percebe, né, que pode estar acontecendo algo na relação, ele tenta comparar o seu poder fálico com o do outro homem, né? Essa mulher entra numa linha mais do enigmático, do que quem é essa outra mulher, do que ela tem do que eu não tenho, algo mais ou menos nesse sentido, e o homem entra numa questão mais competitiva, uma situação de poder, essa questão de força. Isso que eu estou dizendo é um pouquinho de Lacan, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, o tempo também e a própria teoria não permite, tá? É só para a gente começar a explorar um pouco aí. Dito isso, né? Falar um pouquinho agora do Freud. Freud, na realidade, ele que deixou as bases para falar um pouco melhor, principalmente da questão dos ciúmes, tá? A inveja, quem falou mais foi a Klein, mas Freud ele vai trazer umas concepções interessantes para pensar melhor os ciúmes, tá? Freud define os ciúmes, gente, em 3 camadas, tá? Ele vai falar, olha, nós temos um ciúmes normal / competitivo, que é o de primeira camada, tá? Nós temos um ciúmes de segunda camada, que é que de certa forma é um ciúmes projetivo, já vou explicar o que é isso para vocês, e nós temos um ciúmes de terceira camada, que é um ciúme delirante, tá? Que também tem bases projetivas, né? Então, Freud começa a perceber esses 3 níveis de ciúmes que podem, até um ciúmes normal competitivo, também pode, de certa forma, afetar a vida do sujeito. Freud vai dizer, né, que em relação a esse da primeira camada, pouco se pode dizer, né, em relação a algo assim da projeção, não vai nesse sentido. Tem a ver com as competições que a criança faz durante a vida, as relações com os irmãos,
a relação da disputa edípica com o próprio pai e a menina, né, com a mãe. Freud vai falar que depende de tudo isso, de como foi constituído isso, vai deixar marcas ou não no indivíduo, uma marca no indivíduo, no sujeito. Tá? Freud vai dizer que uma pessoa sem ciúme, né, tem algo errado. Freud vai falar que isso está desempenhando algo talvez muito sério, inclusive no psiquismo da pessoa. Eu costumo pensar, Freud ele não entra nesse ponto, né, mas isso é um pouco já de outra literatura, não no Freud, né, mas eu jogo aqui para vocês aqui, né. A gente está falando de ciúmes, estamos falando de relação objeto, né, das três estruturas, das três grandes estruturas, né, neurose, psicose e perversão, qual que vocês acham que a gente pode pensar numa ausência de ciúmes? Perversão? Perversão. O que é perversão? Ausência de sentimento? Ausência? Sentimentos de... Ele se basta. Não é só isso. Aí nós podemos pensar até no sentimento. Mas qual a relação que o perverso tem com as questões dos objetos? Não é disso que se trata? Né? Não tem empatia, não tem sentimento. Né? Se a relação do objeto é uma relação de uso, geralmente, ou numa marca mais lacaniana, né, ele se usa para ele ser instrumento de fala para barrar o gozo do outro, né, na base do sofrimento, né, a relação de objeto não vai haver, porque, né, as questões afetivas, de amor, são todas deturbadas na perversão. Né? Então, quando a gente pensa que a ausência de ciúmes, total ausência de ciúmes, é algo mais grave do que ter ciúmes. Né? Então, Freud já deixa um apontamento aí que não é natural não ter ciúmes. Né? De certa forma, ter um pouquinho faz parte da constituição humana. Eu não vou entrar nessa questão. Né? A ideia era só falar, né, numa ausência. Então, mas vamos lá, vamos falar dos ciumentos, que aqui acho que as pessoas querem saber mais. Né? Nós temos aí esse competitivo que nasce do fruto das relações dos objetos, dos irmãos, da mãe, do pai, enfim, do Édipo. Freud vai trabalhar no ciúmes da segunda camada, que é um ciúmes muito interessante, baseado na projeção. Só dando uma repassada aí, para quem não é da área, né, e para dar uma lembrada nos alunos também, projeção é quando eu projeto algo que eu não aceito muito bem em mim, eu não consigo administrar muito bem, eu projeto na figura do outro. Então, Freud vai dizer, né, que segunda camada é algo mais ou menos assim. Todo ciumento, né, de segunda camada, né, ele é um traidor em potencial. Tá? Ele pode ou não trair durante a vida dele. Não estou dizendo que ele é um traidor, mas ele pode ter desejos inconscientes muito fortes de fazer esse movimento, né, que ele não dá conta. Então, o que ele faz? Eu não consigo me dar conta disso, eu projeto na figura que está do meu lado. Então, né, quem trai não sou eu, é ela. Estou falando aqui no meu caso, mas se fosse, seria invertido a mesma coisa. Né? Somente esse processo de projeção que a pessoa vai fazer. Né? Durante a análise, a gente vai quebrando isso, vai tentando entender, percebendo, né, soltando esses desejos inconscientes, né, e que vai sendo permitido diminuir essa intensidade, né? Parar de ver no outro aquilo que não está, né? Você está projetando algo, né? Freud vai dizer, né, que as convenções, lembrando da época do Freud, nós temos também que pensar o ano que ele estava lá, mas ainda até hoje tem fundamento que ele fala. O casamento, Freud vai dizer, ele é baseado, né, para ele funcionar, ele tem que funcionar um pouco nessa segunda camada. Né? Por que ele vai falar isso? Né? As pessoas se juntam, se casam, né, tal, mas ele vai falar, as mulheres, elas ainda, elas tentem atrair os olhares, elas vão tentar se arrumar, elas vão tentar, de certa forma, fazer aquele movimento, a vaidade, tal, né? E o homem vai continuar ainda com sede de certa forma, de conquista, não que vá, tá, gente? Nós não estamos falando de fazer o ato e nem que a mulher está atraindo para atrair um cara para a cama, não é disso. Né? Aquela convenção social que a Gisele falou, das mulheres se arrumarem, né? E dos homens também, às vezes, nas conversas que a gente tem,
né, de conquista, que os homens costumam falar muito, né, tal, né, de se gabar, né, tal, tem isso. Freud vai dizer que se aquele que não consegue aceitar muito bem isso, né, não consegue administrar muito bem isso, como uma espécie de sublimação, ele vai falar, né, vai ter problemas em relação aos ciúmes de segunda camada. Vai começar a projetar no outro, né, tudo aquilo, né, que ele não consegue lhe dar conta dele. Então, ele vai dizer que esses arranjos nos casamentos, eles são a salvaguarda da própria existência da instituição monogâmica, né? Então, tem uma importância funcional aí, segundo Freud, tá, gente? Isso não é segundo Alexandre, estou falando do Freud, né? Vamos lembrar também o tempo do Freud e tal, direitinho, né? Quando a gente vai para os ciúmes da terceira camada, vamos dizer assim, tá? Que é o ciúmes delirante, né? Que é o ciúme mais intenso, o ciúmes mais perigoso, os ciúmes que muitas vezes que causam principalmente os crimes passionais, por aí vai, tal, né? Freud vai dizer, né, que esses ciúmes, ele também tem uma base projetiva, mas ele tem resquícios da nossa homossexualidade, tá? Como assim homossexualidade, Alexandre? Só relembrando aqui algumas aulas, e para quem não é da área, para explicar. Para Freud, para a psicanálise, não existe a questão do gênero homem-mulher assim. Existe, lógico, nasceu biologicamente homem-mulher, mas a definição do sexo, a sua identificação sexual, o seu objeto sexual será constituído na travessia do Édipo, né? Até então, Freud ele é categórico em falar todos nascemos polimorfos perversos. Nós podemos ser o que desejamos ser, aquilo que queremos ser. É claro que passamos por um banho cultural, religioso, ético, enfim, por aí vai, não vou entrar aqui no mérito da questão. Mas nascemos. O que a gente faz, nós reprimimos um lado e começamos a validar o outro, né? Então aí, as meninas, em teoria, teria, né, a sua parte homossexual masculina recalcada e o menino a parte masculina. Freud vai dizer que aqueles bissexuais ele vai chamar de sexualidade toda, né? Eles têm as duas sexualidades em iguais níveis, né? Isso não tem nada a ver de patológico. Freud, pelo contrário, Freud foi um dos primeiros, né? Falou muito antes da própria OMS tirar, né, em 1997, a patologia da homossexualidade do sítio, né? Freud vai escrever isso em 1900 e pouco, numa carta famosa que eu já mostrei aqui para alguns alunos, né, que ele manda para a mãe de um jovem homossexual. Então, de certa forma, né, o que acontece nesses filmes? Essa pessoa muito ciumenta, ela tem algo da sua homossexualidade que ela não está conseguindo lidar, está muito gritante, ela projeta no outro, só que de uma outra forma. E aí entra o mecanismo da paranoia, tá? A paranoia, gente, é um sintoma muito comum na esquizofrenia, mas também aparece em algumas neuroses graves, como na neurose obsessiva, até histeria em alguns casos, tá? A paranoia é um sentimento de perseguição, que eu estou sendo perseguido, ou que eu estou sendo traído, é que alguém está fazendo mal para mim, né? Freud vai dizer que o paranoico ele sofre dessa questão dessa homossexualidade, segundo Freud. Mas como é que funciona? É mais ou menos assim. Vamos pensar no meu caso. Eu, Alexandre, né? Eu sou heterossexual, tal, né? Casado, tal. Eu amo aquele homem, tá? Mas eu não posso amar esse homem. Então, se eu não posso amar, eu tenho que odiar esse homem. Se eu odeio esse homem me odeia. Então, esse homem passa a me perseguir, tá? Freud começa a prestar atenção que na grande maioria das fantasias paranoicas que os pacientes sentem-se perseguidos, geralmente pessoas do mesmo sexo da pessoa, tá? Tem exceções, tá? Mas Freud começa a perceber que a paranoia funciona nesse mecanismo do mesmo sexo. E Freud começa a ganhar lance. Fala, tem coisa aí. Então, nos ciúmes, né? Eu estou falando da paranoia, tá? Quando vai para o lado dos ciúmes, o que acontece, segundo Freud fala? Olha, é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu amo ele, mas, eu não posso amar ele. Então, quem ama ele? Ela, a minha mulher. Você entende? Então, é feito um deslocamento, né, através de uma projeção delirante, né? Então, eu coloco e eu acho que a minha esposa ama, e não eu, porque eu não posso amar, né? Então, ela o persegue e ela me trai com ele, né? Então, Freud ele vai interpretando dessa forma, né? E temos aí as 3 explicações possíveis, segundo Freud, tá?
Freud vai trazer, né, a questão da inveja, vou falar um pouquinho de inveja só para dar uma contribuição aqui, né? Ele vai falar que a inveja no Freud ela vem da inveja do pênis, primeiramente, né? Eu sei que quando eu falo isso, algumas mulheres ficam, né, bravas comigo e tal, mas estou falando do Freud, né? A teoria do Freud, que não é bem o tênis, o tênis foi o falo, né? O pênis é o falo, enfim, mas naquela cena que eu tenho e você não tem, né? Então Freud vai dizer que a mulher desenvolve uns ciúmes do pênis da criança, né? Eu sempre conto essa historinha, né? Quem foi meu aluno já ouviu aqui umas 500 vezes, mas eu falo de novo, né? Um dia que eu cheguei da faculdade, do consultório, eu não lembro, minha filha estava com uma meia dentro da calcinha, e eu pergunto o que era isso, minha esposa fala, né? Olha para ela tal. Ela é meu pipi, papai, é meu pipi, 3 aninhos, né? Eu falo, nossa, pipizão, é maior que o seu, né? Aí eu falo, meu, ainda por cima compete comigo falicamente, né? Tem um pênis maior que o meu. Isso é uma pequena cena. Ou eu ouvi várias vezes no divã, mulheres falando que brincavam, que tinham, né, fantasias de ter um pênis, isso acontece e tal, né? Não vou dar uma questão aqui, nem é tanto, né? Isso é só ir lá no Freud que a gente acha, né? É uma visão do Freud que tem a ver com a diferença, né? Ela até faz parafraseia a frase de Napoleão, né? Anatomia, destino, né? Mas quem vai em contrapartida, quem não gostou muito dessa ideia foi a Melanie Klein. Melanie Klein, como mulher, ela vai falar: o menino tem inveja do útero, né? Então aí começa uma briga, né? Porque o útero pode gerar um filho e o menino não pode, né? Então a questão aqui não é essa, mas a gente pode pensar em inveja uma questão de uma diferença, né? Tanto no Freud como na Klein vai apontar algo: olha, eu posso, você não pode, eu posso, você pode, eu tenho, não tenho, você tem, não tem, né? A questão aqui está nessa questão de competição também que acaba entrando, né? É só uma pequena colocação aí, né? Quando a gente atende, né? Não vou me prolongar muito, achei que ia falar mais rápido, a gente já é 8h30. Eu quero abrir um pouquinho para a conversa. Quando a gente atende, falar um pouquinho dos casos de ciúmes. Alguns alunos aqui já ouviram esses casos que eu conto, né? A criança, ela apresenta isso de uma forma mais espontânea, né? Quando a gente atende criança, quem atende criança aqui sabe o que eu estou falando, né? Qual as primeiras perguntas que a criança faz quando ela começa a fazer um vínculo com você, logo no começo das sessões? Tem filho, né? Se você gosta dela. De gostar dela, nem tanto. Não vem assim tão direto. Vem se tem filhos, essa é uma delas. E tem uma outra, tem uma outra clássica que ganha de todas, que essa parece... Se atende outra criança. Atende outra criança. Ela quer saber se você atende outra criança ali, né? Ela demonstra isso, né? Muitas vezes claramente, perguntando, muitas vezes também como um paciente menino meu que escondia o brinquedo num cantinho ali para não ser achado, e quando eu pergunto, era os ciúmes do brinquedo, não era comigo, mas envolve uma relação de ciúmes, tá? No adulto, eu só vou pedir para quem está com o microfone mutado, está dando um ecozinho. No adulto acontece algo um pouco diferente, mas aparece também um pouco mais disfarçado, um pouco mais polido, né? Como é que vocês acham que o adulto chega para o analista, pode fazer uma abordagem ciumenta? Ele não se dá dando conta dos ciúmes dele, mas é uma demonstração de ciúmes. O que ele pergunta para o analista? Ou para o analista, que seja. Eu sou o paciente mais complicado que você tem, né? Isso mesmo, Andréia. Eu sou o caso mais difícil. Eu só posso ser, né? Eu dou trabalho, né? Ai. Né? Ela faz isso numa tentativa, né? De ganhar um lugar, né? Poxa, eu sou essa que chama atenção, né? E isso vem sempre com uma certa frequência, né? E também vem, né? Muitas vezes na lata, né? Incrivelmente falando, né? Eu não estou falando de transferência erótica, tá? Transferência erótica, quando ela surge, é mais complicada. Isso, para mim, acontece com mais frequência com as mulheres, né, tal. Mas uma demonstração que aconteceu comigo de forma assim não muito comum foi de um próprio homossexual, né? Foi muito interessante. Eu atendi um rapaz durante muitos anos, ele hoje está até fora do país. E ele teve um determinado momento da análise que, quando
ele ia entrar, saía um outro rapaz antes dele, sabe? Porque muda, foi muitos anos, mudou os pacientes, e durante um tempo ficou esse rapaz, um pouco mais jovem que ele, que saía antes dele para ele entrar, né? E teve um dia, né, que ele entrou, mas eu percebi que ele estava diferente, estava meio assim, tal, né, meu? Ficou um pouco em silêncio. Aí a gente lembra, né, o silêncio da análise, questões homossexuais, que Freud fala, batata. Alexandre, eu tenho que falar uma coisa para você, eu acho que eu tenho tempo de análise suficiente para poder falar. Ele falou assim, eu morro de ciúmes desse garoto que sai daqui do seu consultório. Eu falei, sério, né, meu? Com quase mais de 5 anos de análise, né? Ele falou, e ele é gay. Eu sei que ele é gay, né? Ele é gay, né? E ele não era gay, olha só. Olha a fantasia do cara onde estava indo, né? Tudo bem. Você pode falar, não, é transferência. Não era, já tinha passado, eu suspeitei de uma transferência erótica lá atrás, não era disso. A análise estava num momento muito avançado já, né, nesse ponto. Mas eu não gosto, me incomoda, ele vem aqui, ele deita aqui nesse divã, olha só que ponto que chega, né? Eu falei, não, é isso aí. Mas aí foi conversando, tal, ele falou nas fantasias, tal, e depois o que estava em jogo ali, né, o que estava mais incomodando ele, não era tanto, tinha uma questão de uns ciúmes, evidentemente, mas era um pouco da idade. O rapaz era um pouco mais jovem que ele, né? Então ele estava um pouco pegando, sabe? Ele estava entrando em alguns conflitos também, né? Então tinha outras coisas também que estavam meio que por trás ali, mas ele falou na lata, falou que detestava que eu atendia ele, né? E por aí vai, né, gente? Já teve casos, né, que eu já contei aqui também, de uma pedir para, olha, você não vai atender mais fulano, não quero que você atende mais fulano, né? Isso já aconteceu comigo, né? Não é assim que funcionam as coisas, né, gente? Né? Mas umas coisas interessantes. Para as analistas mulheres, principalmente, eu sempre chamo a atenção, tomem cuidado para atender crianças, porque muitos boicotes de análise com crianças vêm de mães. Mães sentem ciúmes da analista e tiram as crianças da análise. Tá? Fiquem atentos com isso. Né? Se vocês percebam que isso está acontecendo, tentem chamar a mãe mais próximas de vocês. Tá? Porque isso acontece. Eu falo isso porque acontece mais com as mães são as que mais trazem, elas que estão mais implicadas, não adianta. Não deveria ser assim, mas né? Infelizmente é. Tá? Aconteceu comigo uma vez com um pai, né? Um pai que estava morrendo de ciúmes do filho, ele praticamente invadiu meu consultório, perguntou o que está acontecendo aqui. Né? Até achei que ele estava me acusando de alguma questão sexual com o garoto, mas não era, né, meu? Ele só depois eu entendi o que ele estava falando. Ele estava falando, ele não conversa comigo, ele só quer conversar com você. O pai estava com ciúmes, né? O pai estava com ciúmes da minha relação com o garoto, com o adolescente, né? E também bagunçou a análise, depois acabou terminando, enfim, tal. Mas são bases afetivas, né? Assim que, enfim, gente, falei demais. Eu vou deixar para abrir para vocês, né? O que eu tinha trazer assim do que eu gostaria de falar aqui um pouquinho do que a psicanálise tem a dizer era isso, né? Abro para perguntas no chat. Eu não sei se tem perguntas no chat, se alguém fez. Eu quero confirmar uma informação para ver se eu compreendi direito. Vamos lá. Então, a questão de ciúmes e inveja, ela acontece lá no nascimento, quando a formação ela não foi completa. Ela acaba trazendo isso para a vida adulta? É isso? Está correto? É isso. Certo. Traz lá desde o nascimento. São sentimentos que carregamos do berço. Eita, berço. Que mais? Eu estou tentando abrir aqui, deixa eu ver aqui. A pessoa falou sim, Kleber sim, certificado, Leandro sim, meu Deus. Eu entendi a inveja como querer algo do outro e não do outro, não pode ter. Mas é isso mesmo, você quer ou destruir. A questão, muitas vezes, não é nem o querer. A questão, principalmente, é o outro não ter. O invejoso, ele não se preocupa muito em ter aquilo que o outro tem. A questão dele, né, é diminuir a diferença, né? E muitas vezes não vem pela via, porque como é uma questão agressiva, não vem pela uma via de ter igual, né? E sim diminuir o outro. Né? Professor. Sim. Professor. Estou ouvindo. Eu tenho uma pessoa que trabalha junto comigo, mulher, né? Ela é bem mais, vamos dizer assim, ela é bem gordinha, né? E várias vezes, quando a gente ia almoçar no shopping, e depois
ia ver as lojas, tudo. Aí, às vezes, eu gostava de alguma coisa, né, numa loja lá. Tinha uma loja que tinha, tipo aquele outlet Sei. e levavam dessa loja lá. Aí, uma vez nós entramos lá, né, e tinha um colã, roupa, né? E eu gostei daquele colã e comprei. E ela comprou, para não ficar atrás, ela comprou também. Igualzinho. Igualzinho, a mesma estampa, tudo. Só que jamais aquele colã iria servir nela, né? Não serve, não tem como. Ela trabalha junto comigo até hoje, né? E assim, depois que teve um dia desses aí que eu coloquei esse colã, mas ela ficou olhando nele, porque eu estava vestida, acho que ela lembrou, né? Mas ela nunca usou esse colã que ela comprou para ela. Não tem como entrar nela. Mas... Característica, né? E isso é uma coisa que as mulheres não costumam perdoar muito, né? Imitar a roupa da amiguinha, né? Mas não pode ser admiração isso daí? Olha. Eu acho tão bonito nela, eu quero igual. Mas aí, no caso, é incoerência, né? Nesse caso que a moça falou. Porque a moça é gordinha, não serve. Mas só que assim, eu desejo, assim, acho que ela admira, eu vejo uma admiração, porque ela não quis rasgar o da outra, ferrar, sei lá. Eu também achei que não foi inveja, não, que foi... Eu achei que ela não quis ficar por baixo. Gente, é difícil, é um pequeno recorte, né? Quem pode dizer mais é a própria Edna, que convive com a pessoa, porque a pessoa nunca faz uma atitude só, né? Tem outras coisas. Acho que tem muita inveja de gente magrinha, que às vezes não tem coragem de usar determinado tipo de roupa, e a pessoa gordinha vai lá, usa, arrasa, fica linda, bicho, e não tá nem aí pra ninguém. É verdade, é verdade. Diversas espécies aí, né? Tanto que uma vez ela falou assim, a gente estava passando na frente dessa loja, eu vou pedir para ficar mutado. Pronto. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Alexandre, fala, Pedro. A inveja pode ser, eu posso dizer que na inveja há um degrau edípico também, uma relação de Édipo, que alguém tem o que eu não tenho e quero aquilo. Sim. E na contramão, no lado contrário, eu tenho, ele não tem, e eu evito que ele tenha. Sim, tem. Porque o menino também inveja o pênis, né? Pode se pensar assim, né? Lembrando, né, que quem vai trabalhar melhor esse conceito vai ser a Melanie Klein lá atrás, mas Freud fala, né? Ele fala da inveja ciumenta do pênis, até do menino em relação, né? Inclusive o menino, ele tem inveja do pênis que ele acha que tem na mãe, né? Olha que louco, né? Para o menino toda mãe tem pênis, né? Então ela acha, né? Ela já também tem essa questão. É algo de ter e não ter, e está ligado, né, à situação de ser beneficiado ou não por ter algo nesse sentido. Né? Então, né? Então, um ciúme saudável, digamos assim, seria esse fase 1, esse ciúme da primeira camada, seria isso? Sim, isso. E aí não seria um ciúme patológico? Isso. Um ciúmes de primeira camada é um ciúmes aceitável, é um ciúmes assim, considerado normal, né? Passou disso, né? A gente começa a trabalhar melhor nas análises para ver o que está acontecendo, né? Diminuir o imaginário do paciente, ver essas questões geralmente está ligado a questões de homossexualidades latentes, tá? Existe gente, eu vou chamar a atenção aqui um ponto importante, tá? Existe uma patologia, né? Eu não vou entrar que a palestra não é sobre isso, que se chama os transtornos borderlines, né? Os transtornos borderline muitas vezes apresentam crises de ciúmes muito, muito fortes. Pontos assim, né, de agressividade muito forte, de delírio muito forte. Está ligado também à fantasia dos homossexuais? Sim, está ligado a isso.
Porém, nos casos do borderline, também há uma ferida narcísica muito grande, né? Não vou me adentrar muito aqui, mas também ficamos atentos, né? Quando a gente, eu estou dizendo para quê? Quando a gente percebe que os ciúmes é muito, né? Sabe, a pessoa pegar o carro e jogar o carro dentro da garagem do namorado, sabe? É algo mais ou menos assim que eu já vi, inclusive, né? Algo nessas coisas começam a atingir esses níveis, a gente já pensa nesses quadros que tem um quezinho a mais aí, né? Tem questões delirantes, tá? Uma outra coisa importante também, tá? Os ciúmes de terceira camada, ele nunca contém só um tipo, ele vai ter os três. Ele vai ter o competitivo, ele vai ter o projetivo e o delirante, tá? O de terceira camada, ele vai ter os três juntos também, né? Outro ponto importante, que o papai Freud deixa anotado aí, né? Então, tomem cuidado, caso perceberem assim ciúmes, estão passando, né, do limite tolerável. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é esperado que todos tenham, de certa forma, para ser um bom neurótico, tá? Não estou dizendo que isso seja uma boa ideia. Eu já falei para vocês várias vezes, eu queria ter nascido perverso, seria muito mais fácil minha vida, né? Neurótico a gente sofre pra caramba, né? Então, para todo bom neurótico, né, uma dose de ciúmes faz parte, de inveja também. Olha, sim? Você começou falando da questão do ciúme, da inveja, lá da criança, que a gente ensina as crianças a dividir, que tem que dividir o brinquedo com o coleguinha. A gente está falando sempre do outro, né? A gente nunca está falando daquele que, por exemplo, não quer dividir, ele acaba quebrando as coisas que ele tem para não ter que dividir com o outro. Sim. Que a gente vê como egoísmo. Mas não seria uma forma também de inveja, de que o outro vai ter aquilo que eu tenho agora e não quero dividir para que eu não deixe de ter aquilo que o outro vai ter? Sim. É inveja. É bem isso mesmo. Eu destruo, né? Logo, tiro a diferença do objeto, né? Mas é verdade. Professor, uma dúvida. Nessa parte neurótica, né? Que a pessoa possui inveja, que ela possui ciúmes. A tratativa entra com medicação ou é só a parte analítica para reconhecer e tratar? Como que se dá nisso? Não, depende do caso, né? Porque... Do grau. Depende do grau. Porque assim, gente, ninguém, é de muito raro pra gente, porque eu tenho ciúmes. Vai aparecer na análise de alguma forma, né? Por alguma outra questão. Porque os ciúmes é um sentimento, gente, não é uma patologia, tá? Assim como a alegria é um sentimento comum. Agora, o que chama atenção, tá? Em casos quando a gente percebe que pode se tratar de uma questão borderline, aí é interessante encaminhar, tá? Os outros casos dependem do que está no primeiro plano. Se é da depressão, se é um transtorno obsessivo, se é uma histeria, se é um transtorno do pânico, aí você vai ou não medicar, mas não pelos ciúmes. Tá? Pela alucinação, no caso, seria, não é? Não só alucinação, mas impulsividade e agressividade. Tá? Porque geralmente as medicações que são usadas para casos de borderline, eles vão principalmente nos estabilizadores do humor e nas medicações que inibem um pouco as questões impulsivas, né? Para diminuir um pouco esse impulso, porque ele não mede quando ele vai, né? Vai toda aquela agressividade. E essas falas que eu falei para vocês, de chamar outra que mal conhece, né? Isso a gente percebe na clínica, né? Isso chama um pouco de atenção, né? Já estou dizendo para a gente ficar um pouquinho ligeiro quando os ciúmes começam a passar um pouco fora da conta, né? Não é qualquer ciumento também não, gente. Tá? No borderline o negócio é mais embaixo mesmo, né? Certo, obrigada. O Alexandre, por exemplo, assim, eu não tenho ciúme. E tenho inveja até de quem tem ciúme. Então misturou tudo. Aí eu, assim, antes de namorar com alguém, quando tá engatilhando ou não, aquela coisa, eu tenho um pouquinho de ciúmes. Mas depois que eu namoro ou que eu caso, que fica... acaba assim, total. Entendeu? Tipo, meu marido sai e tá demorando para voltar. Eu fico pensando assim, ai meu Deus do céu, será que aconteceu um acidente? Será que ele foi sequestrado? Eu nunca penso assim na questão de mulher.
Sim. Entendeu? Eu fico com uma preocupação de mãe, sabe? E será que, assim, eu tenho um pouco de ciúme antes? Isso daí já significa que eu sou um pouco normal, então? Pô, né? Por favor, né, Silvia? Isso não tá nem para falar se é normal, porque tem pouco ou menos ciúmes. É natural, geralmente a gente tem ciúmes, fica um pouco mais exacerbado nos inícios das relações, né? Ter nada de ciúmes, por isso que eu falo, é diferente, né? Eu não acredito que você não tenha nenhum, e nem muito ao menos de outras coisas. Nós não estamos falando só de ciúmes de pessoas, né? Pode ser o seu carro, pode ser sua maquiagem, pode ser seu perfume, pode ser uma roupa que você gosta muito, né? Envolve outras questões aí nas relações objetais, né? Se você, por exemplo, tivesse uma questão, né, vamos supor, você nem faria esse movimento, né, de ter esses pequenos ciúmes. Não rola isso no perverso, né? São relações de como se possa dizer, de interesses, né? Entendi. Né? Uns têm mais, outros têm menos, né? Eu estou dizendo, né, do que não ter nenhum ciúmes de nada, né? Entendi. Então tá bom, que bom. Tá. Obrigada, Alexandre. Nada. Professor, uma curiosidade. Para os filhos únicos, que não tem questão de competição com o irmão nem nada, quando chega na fase adulta, por exemplo, ele tende a achar que as pessoas sentem inveja dele por ele não ter um irmão? Tem alguma coisa relacionada a esse sentimento de achar que as pessoas vão invejar o fato dele ser único, alguma coisa nesse sentido? Não sei, eu só sei que tem diferença em relação às questões de ciúmes, né? Eu percebo não em todos os casos, evidentemente, mas uma dificuldade maior de dividir as coisas, quem tem isso, né? Quem é filho único, tá? Eu não percebo nisso que você falou de outros acharem, né, de ter inveja, né? A gente vê as crianças falarem muitas vezes, você tem sorte, você não tem irmão, né? Critica o irmão. Mas eu percebo que os laços fraternos, eles melhoram um pouco as relações posteriores. Não que seja uma regra, tá, gente? Precisa ser, não. Né? Tem escolinha, tem tudo, né? Eu acho que a questão não é essa, não. Eu não vejo por essa forma. Né? Tá bom, obrigada. Tem uma pergunta que foi feita aqui, deixa eu esclarecer, né? Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Só um segundinho, da gente. Bate-papo aqui abriu. Ciúmes entre irmãos, normal. Conheço os irmãos que têm inveja de ter irmãos. Sim, e tem também esse caso também. Pessoas que têm filho e gostaria muito de ter um irmão. Esquizofrênico, a esquizofrenia é da psicose, sim. Tá? Esquizofrenia é da psicose. Não, gente, esquizofrênica não é perverso. Esquizofrênica é da perversão, né? A esquizofrenia é da psicose e a psicopatia é da perversão, né? Então, esquizofrênico não tem nada a ver com perversão, tá, gente? É outra coisa. Esquizofrênico, uma outra estrutura. Só esclarecendo aqui. O que mais, gente? Temos mais alguns minutinhos. Se alguém quer fazer algum comentário para terminar? Posso fazer uma pergunta? Sim, Kleber, por favor. Você, no começo da sua palestra, você estava falando sobre a questão da alimentação, né? Para dar base, né, aos ciúmes. E eu fiquei pensando Nossa, fugiu o nome já, que estava até agora na cabeça. Fiquei pensando naquelas pessoas anorexicas, né? Da anorexia. E aí, a anorexia, ela tem uma parte de compulsão também. Aí eu fiquei pensando, será que existe pessoas que têm compulsividades de inveja ou de ciúmes, assim, são compulsivas nesses sentimentos ou não? Eu estou viajando demais aqui. Não está viajando demais. Acontece que a anorexia é uma coisa e a bulimia é outra, né? A bulimia há uns ataques de comida, né, Kleber? E na anorexia há uma ausência da comida, né? O que acontece na anorexia, eu não estou conseguindo linkar muito em relação aos ciúmes, o que acontece na anorexia é que a anorexia recusa o alimento que vende mais.
né? Ela tenta, através do corte do alimento, cortar o grande outro, numa linguagem lacaniana. Ele tenta barrar a mãe, né? Ela tenta fazer nascer o sujeito que não consegue nascer através da negação da tratativa da comida, né? Na bulimia o mecanismo é um pouco diferente, né? Porque ela invade, né, compulsivamente, e depois é como se tivesse que expurgar tudo aquilo, né? Eu não consigo pensar numa questão de inveja e ciúmes, mas sim numa espécie de a comida ser uma espécie... comida e afeto estão ligados, de certa forma, tá? Mas não dessa forma de uma questão ciumenta. Eu não consigo perceber isso, Kleber, pelo menos. Obrigado. Mas... esses sentimentos, né, ciúme, inveja, ele é tão grande que extrapola até o ser humano como indivíduo, né? Existe nas nações, nas etnias, nos grupos, nas profissões, nas empresas. É impressionante. Sim. Pedro, é um sentimento humano, né? Então, né, é legal a gente parar, né? E é difícil, viu? Sabe, é difícil na análise do divã você chegar para o analista, estou com inveja. É difícil falar isso, né? É algo Professor, pesado. Uma pergunta, e qual seria, no lado oposto, qual seria a melhor forma de lidar nessa questão quem sofre ciúmes ou inveja? Bom, aí seria uma espécie de xiste, né? Iria para Melanie Klein, gratidão, né? Estou sendo xistoso. Gratidão? Xistoso agora um pouquinho, né? Seria uma forma de você tentar recuperar toda essa agressividade através da gratidão. Sim, brincadeira à parte, né? Seria uma das formas que poderia haver, né? Inverter tudo isso, uma forma de fazer uma salvaguarda dessa sua agressividade, né? Só que a gente aprende, né, que durante a análise, né, que não se deve, né, ficar aguardando gratidão, né? As pessoas não são gratas, né, de certa forma, né? Isso não quer dizer que a gente mereça e deva aceitar ingratidão, é uma outra coisa, né? Mas seria mais ou menos pensando assim, se podia ver, né? Acho que aí cabe bem o livro da Melanie Klein, Inveja e Gratidão. É uma forma, né, de pensar isso, de certa forma, mas no sentido de se salvar, né? Terapia no HNEP, aí, estão falando aí, ó, tá vendo? É fazer terapia. Isso é verdade. Gente. Bom, eu acho que tá bom por hoje, né? A ideia aqui era conversar, um bate-papo, né? Nada muito oficial, né? Só uma conversa. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitaram um pouquinho da minha fala aqui, enfim, né? E fico feliz de ter visto todos vocês hoje, aqueles que eu não conheço também é um prazer, né? E para todos que eu já conheço, um beijo muito forte, beijo muito grande. Semana que vem tem mais. Para quem tem prova, estudem bastante. Para quem não tem, já vai se preparando, né? E amigos também, companheiros, colegas de profissão também que estão aqui, tenham todos uma boa noite aí, gente. Obrigada, foi bem importante. Obrigado, professor. Muito bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, obrigada.